Salve pessoal, bom dia! Espero que vocês estejam muito bem, eu estou bem, obrigado e graças a Deus. Voltamos com o Papo Estrategista, toda terça-feira, 9 horas, com uma única exceção, que é quando nós temos a nossa aula, a nossa formação, a nossa semana, em que nós vamos, durante mais de 7 dias, ensinar o pessoal a atuar na área tributária. Naquela semana, nós não fazemos. E essa semana foi semana passada, então a cada 3 meses, 4 meses por aí, não tem. Eventualmente, quando mesmo assim eu viajo, sempre tem Papo Estrategista, ou ao vivo no Instagram, ou a própria... Tu tem que me treinar, Tihai. Eu tava vendo algumas pessoas, e aí agora eu já vou fazer aqui uma chamada ao vivo. Tihai, bom dia. Tudo bem? Tá com o microfone? Sim. Ah, aqui, agora sim. Microfonado. Ah, microfonado, isso aí. Tihai, eu vi algumas pessoas que viajam e mesmo assim fazem live no YouTube. Ontem eu vi o professor Rock. Eu gosto do professor Rock. Ele tá no Japão e fez uma live sobre a morte do presidente do Irã. E eu falei, olha, vou pedir um treinamento pro Tihai pra quando eu viajar não ter que gravar, que eu gosto do ao vivo, a cores, na telinha da Globo. Vamos providenciar. Legal. Então tá. Tudo certo, Tihai? Tihai, ele veio Tudo de uma dengue, de uma virose? O que foi, Tihai? Peguei dengue, mais uma gripe, mais uns Malária, negócios. chikungunya. Peguei tudo de uma vez. Tudo Fazia de uma tempo vez. que eu não ficava doente, daí Então tá. Pagou. Legal. decidiram vir tudo de uma vez. Bacana. Felipe, bem-vindo, bom dia. Bom dia. Tem um processo... Você falou pro Felipe o processo de iniciação no Papo Estrategista? Como funciona, Tihai? Não? Não, ainda não revelei. Então tá. Então, a parte da aula, Felipe, você vai conduzir. Então, o tema hoje é planejamento tributário. Então, inaugura a aula e passo para você e você conduz o restante da aula com os alunos. Pode ser? Pode deixar. Esse é o nosso processo de iniciação. Felipe, até hoje eu não passei do batismo, cara. Legal, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Eu vou fazer o cumprimento. Eu sempre gosto de conversar com quem está aqui conosco. Afinal, já estamos... Tem que olhar qual foi ali, Tihai. Quando faz acho que tem mais de um ano já que nós estamos aqui toda terça-feira. Depois dá uma olhada, confere para mim. Dr. Ricardo, lá de Curitiba, sempre muito empenhado, muito dedicado. Isaac, Lúcia, Teófilo, sempre tá aí com a gente também. Sérgio, Yara, Paulo. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Bom dia. Hoje eu vou falar com vocês sobre algumas ferramentas de planejamento tributário. Todo mundo sabe que essa é uma das matérias que eu mais gosto de falar. Todo mundo sabe, eu nunca escondo que falar sobre planejamento tributário é algo que me encanta, afinal, e cada vez mais é difícil você encontrar profissionais que dominam essa ferramenta. E eu explico por quê. Eu venho falando para a equipe, e eu já falei aqui ao vivo em algum momento, que eu vim de uma geração que é difícil ter na área técnica. Por quê? Porque quando eu comecei, há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante disso, e que não vem ao caso aqui, porque senão minha barba branca e meus cabelos brancos já me entregam a idade, era diferente. Nós não tínhamos tanta tecnologia envolvida. Então, por exemplo, grandes empresas de recuperação tributária. Com quem que eu estava falando isso? Eu estava falando com meu sócio. Estava final de semana lá em Balneário, eu estava lá no Yacht House, estávamos conversando e eu falei, olha, as grandes empresas, que ele é mais recente, ele é mais experiente que eu no direito, mas ele é menos experiente que eu na área tributária especificamente. Grandes empresas, se nós voltarmos aí há 20 anos, se eu voltar para 2004, se eu voltar para o fim da década de 90... Grandes empresas de recuperação tributária faziam 50 projetos por ano, 60, talvez. Só para vocês terem uma ideia, nós fazemos, acho que, talvez, diagnóstico, execução por semana, mais por semana que isso. Tem dias de nós fazermos quase metade disso por dia. E aí você vai entender como assim. Não tinha tanta tecnologia envolvida. O trabalho de, por exemplo, recuperação tributária, ele era muito artesanal. Ele consistia em você pegar as caixas, os documentos fiscais. As empresas de recuperação tributária, grande parte, trabalhava em loco no cliente, porque você não podia levar as caixas de documento da empresa lá para a tua sede. Afinal, eram poucas empresas no Brasil que faziam.
Então era diferente, você não conseguia dar volume num negócio desse porque era muito artesanal e precisava de muitas pessoas. Então as coisas mudaram muito desde então. Algumas coisas ficaram mais fáceis, sim, com certeza, como tudo na vida. Quando eu comecei, então eu tinha que fazer numa empresa pequena que eu comecei trabalhando de consultoria tributária. Eu fazia atendimento aos clientes, eu fazia depois análise dos documentos, fazia os relatórios, apresentava para o cliente. Depois eu tive que começar e eu vi que, poxa, as pessoas que eram mais bem-sucedidas e mais remuneradas que eu, e talvez, e apenas talvez, não eram mais preparadas, elas tinham algo que eu não tinha. Então, ao invés de reclamar, poxa, esse cara ganha muito mais dinheiro que eu fui entender o que esse cara tinha que eu não tinha. E era habilidade comercial. Então, eu comecei a me dedicar, comecei a fechar contrato, comecei a prospectar cliente. Então, depois eu me tornei sócio. Então, eu tinha o papel de sócio, depois diretor. Fazia fechamento, atendimento de clientes, conduzia trabalhos, elaborava novos produtos e serviços. E eu comecei a ter várias atribuições. E aí, por isso que eu digo que eu vim de uma geração que talvez não tenha tantos mais. Porque essa geração aprendeu muita coisa, desenvolveu muitas habilidades, mas não ganhou dinheiro. Eu não fiquei rico. Porque eu não sabia trabalhar de uma maneira mais eficiente, eu não sabia trabalhar como um empresário jurídico, tributário, contábil. E aí depois que nós aprendemos, depois de muito tempo, eu vejo que a estrutura é diferente. Então hoje, por exemplo, o nosso escritório ele funciona feito uma fábrica, a todo vapor. Então eu tenho o pessoal aqui do diagnóstico, tem uma célula aqui do diagnóstico que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. E subindo? E subindo, todo dia passa 3, 4 pessoas aí pra... Pô, eu fiquei uma semana fora, cara. Quando eu voltei, era tanta gente aqui, cara. Eu pensei, pô, o que é isso? O que tá acontecendo? Visitas aqui na empresa? O Thiago ficou uma semana fora, chega... eu acho que não é aqui que eu trabalhava, não conheço. Entrei na empresa errada. Entrei na empresa errada. Eu sei que eu chamei a Karina do RH e falei, olha, Karina, nós não vamos abraçar a árvore, nós não vamos soltar pombinha branca, nós não vamos... Enquanto você não trouxer essa quantidade de pessoas para dentro, você é headhunter, você não é RH. Ela olhou assim, teve um dia que passou, que eu contei 9 pessoas aqui na minha sala. Então, e crescendo. Então nós departamentalizamos o negócio e virou uma fábrica. E isso não acontece apenas. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que é muito boa na parte de custo gerencial e tudo mais, e ele falou a mesma coisa. Que tem algumas questões que mudaram e aí um formato não se entrega mais, só que não significa que é melhor ou pior. Por exemplo, se você pegar, eu não ganhei dinheiro nessa época como poderia ter ganho, mas tudo é aprendizado. E como eu tive que me submeter a várias situações de reuniões e tudo mais, eu me apaixonei muito pela parte de planejamento tributário. Então, mas eu digo, planejamento tributário é muito difícil você ter escala. Aqui no escritório nós fazemos pontualmente alguns trabalhos, porque eu não consigo fazer, por exemplo, 400 planejamentos tributários por mês. Eu não consigo, coisa que eu consigo em outros trabalhos. Mas isso nos diferencia e nos credencia a atender a um tipo de cliente diferente. Que depois, por exemplo, eu posso fazer o trabalho que eu tanto gosto, que é de recuperação tributária, trabalho de holding. São trabalhos que trazem mais margem de valor agregado e você consegue ter mais escala. Ponto. E hoje, eu separei para nós falarmos sobre isso, e não menos importante, eu só quero tirar 2 minutinhos da nossa aula, porque na semana retrasada, a nossa última live, ela foi sobre a desoneração da folha. Eu falei do impasse. Então, assim, quem não esteve aqui, quem está a primeira vez, tem alguém? Manda no chat que está a primeira vez conosco aqui. Que é a primeira pessoa, que é a primeira vez que você está participando do Papo Estrategista. Lembrando, se você está aqui pela primeira vez, para você ser considerado aluno, você tem que fazer um ritual. Esse ritual consiste em se inscrever no canal e deixar o like. Pessoal, todo mundo faz isso porque
Eu preciso pedir, porque isso dá relevância pro tema. Se eu não pedir, depois eu levo bronca da equipe. Então, 2 segundinhos. Dá lá, vai lá. Aqui, ó, compartilha aqui, Tihai. Vamos fazer juntos. Compartilha minha tela. Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Se você não é inscrito, você vai clicar. Não tá vindo, doutor. Não tá vindo? Tem que tirar e colocar de novo. Ah, é? Então, vamos lá. Probleminha. Ah, sim. Vamos lá. Probleminha de cabo. Talvez agora vai. Conectou? Agora veio. Foi? Ótimo. Então vamos lá. Rapidinho, ó. Clica nesse botão e clica nesse botão aqui. Feito isso, é o ritual de entrada. Eu falei na última que eu tomaria 2 minutos da próxima por conta da desoneração da folha. Se você não acompanhou, tá com a minha tela, Tihai? Tá? Tá? Se você não acompanhou, você vem aqui depois dessa live, você vai vir aqui no canal, você vai vir aqui, ó, ao vivo. Vai pegar o último papo estrategista, que foi esse aqui, ó, desoneração da folha. Entenda a polêmica envolvendo o STF. Tem uma aula aqui que eu fiz uma linha do tempo, desde quando a desoneração da folha foi implementada até o impasse que surgiu. E eu reforcei que a solução, ela não viria de uma decisão, ela não viria de um mandado de segurança, ela viria de um acordo envolvendo executivo e legislativo. Aquela decisão do Zanin que suspendeu os efeitos da prorrogação da contribuição patronal previdenciária substitutiva, desoneração da folha para 2027, foi um claro recado do seguinte: sentem e conversem. Não estou falando se é certo ou errado. Então, o Haddad, que representa o Poder Executivo, se reuniu principalmente com o Pacheco, que é o presidente do Congresso Nacional, das duas casas, e chegou-se a um acordo. Como eu falei, pessoal, não adianta pensar na ação judicial, não. Vai vir através de uma canetada de um acordo, e aconteceu esse acordo, então, entre Executivo e Legislativo. Já a AGU pediu a suspensão, a suspensão da suspensão, entendeu? Brasil, como diria o amarelinho, lembra? Brasil. Então pediu a suspensão da suspensão, no qual está sendo editado um projeto de lei, o PL 1847, que já foi protocolado e acredita-se que eles vão votar hoje. E a suspensão está suspensa por 60 dias. Dos mesmos criadores de A Decisão Está Desdecidida? Isso! É bem isso, a decisão está desdecidida, bem isso, boa. Então, suspende a suspensão por 60 dias para evitar que ontem, por exemplo, que é dia 20, que é o prazo de recolhimento da contribuição previdenciária, se desse pelo faturamento e não pela folha. Isso geraria um problema muito grande, afinal as empresas se programaram para esse ano recolher a contribuição previdenciária patronal sobre o faturamento, e não sobre a folha. Isso pode gerar uma distorção muito grande de resultado, comprometer lucratividade e gerar um problema grave. Para que nesse prazo de até 60 dias seja mais que suficiente para a votação desse PL, no qual ele permanece 2024 a contribuição previdenciária nos moldes atuais. E a partir de 2025, a gente tem aqui um escalonamento, depois você pode clicar aqui, que você começa gradualmente a retornar a contribuição nos moldes que era pretendido. Então aí tem um escalonamento que você começa a passar a tributar sobre a folha e não sobre o faturamento, mas de maneira gradual. Então, só recapitulando o compromisso que nós tínhamos na última aula, que eu falei o seguinte: no próximo papo, eu não vou falar mais sobre isso, mas eu vou trazer o deslinde, porque eu falei, não tem como. Isso vai ser feito um acordo, afinal, o intuito dessa suspensão era falar, pessoal, conversa aí, não deixa chegar aqui para nós, vai ficar complicado, vai gerar insegurança, e foi o que aconteceu. Legal? Então, solução do caso da desoneração da folha se deu através de um acordo envolvendo executivo e legislativo, que suspendeu a suspensão por 60 dias, que é o prazo da promulgação e da aprovação desse projeto de lei, que traz de maneira gradativa, então muda tudo que nós tínhamos da preservação
da desoneração da folha até 2027 para a preservação de 2024 e a criação gradual da retomada. Bacana? Fechamos? Vamos voltar aqui agora para falar sobre planejamento tributário como uma ferramenta de diferenciação. Então, o que eu trouxe aqui para nós conversarmos? Eu diria assim, um kit básico de planejamento tributário. Afinal, num mundo que cada vez mais se fala em recuperação tributária natural, é o produto que mais dá margem no escritório, o produto que mais traz resultado, mas apenas ele muitas vezes não vai conseguir atender todos os clientes. Por que quando eu foquei na minha carreira fui trabalhar com recuperação, planejamento e holding? Porque é muito pouco provável que você vai prospectar um cliente e ele não vai ter necessidade de pelo menos um ou mais desses 3 trabalhos. É muito comum na reunião que você está se apresentando para a empresa, que você foi indicado, que você prospectou, você ouvir. Pelo menos eu faço isso. E quando você ouve, de fato, eu chamo de escutatória. Tem a oratória, que é o poder que você tem de se comunicar com qualidade, com eficiência, com precisão, não é falar muito. Mas para você ter uma boa oratória, eu entendo que você tem que ter uma escutatória melhor ainda. Afinal, é ouvindo e prestando atenção, porque não basta ouvir, porque muitas vezes as pessoas estão olhando, está ouvindo, mas não estão prestando atenção. É que você consegue direcionar a sua comunicação. Principalmente quando nós fazemos negócio, essa é uma habilidade presente em todas as pessoas que mais geram resultado. O time comercial que mais vende são as pessoas que têm, claro, um carisma, mas que elas se importam com as outras pessoas, elas ouvem, elas entendem a necessidade. Isso gera até uma empatia muito grande, enfim. Dentro disso, então quando eu estou lá na reunião e quando a pessoa automaticamente não começa a falar sobre a história da empresa, a história dela, eu provoco, e aí, como começou? Eu instigo a pessoa a contar a história. E dentro do que ela vai, depois que ela conta da história dela, da jornada, de como começou, ela vai deixar algumas pistas sobre o que ela está procurando. Como por exemplo, Marcos, porque nós, depois de toda a história, estamos aqui nesse mercado e eu senti a necessidade de conversar com mais uma pessoa, afinal nós estamos passando por um momento de redução, a demanda do mercado está mais restrita, a competitividade aumentou e tendo em vista isso, nós precisamos tomar cuidado, nós não podemos... E ele vai levando a conversa para um caminho de que, olha, eu preciso estar no meu mais alto nível de performance, eu não posso errar. Eu não posso deixar de utilizar os benefícios que a lei propicia, porque o meu concorrente é muito provável que esteja fazendo. Eu atendi diversas vezes, eu repito com certa insistência, empresários ou pessoas incumbidas da gestão do negócio, dizendo, Marcos, eu compro do mesmo fornecedor, eu pago à vista, eu pago no mesmo prazo, eu compro aqui do mesmo CNPJ, esse cara está vendendo mais barato que eu. E eu sei que no nosso segmento a margem de contribuição, ela fica aqui entre 5% e 10% e assim sucessivamente. A margem de contribuição fica um pouco mais, a margem de lucro fica entre 5%, 6%, 3%. Que mágica que o cara está fazendo? E tudo isso te leva ao quê? Para o caminho do planejamento, o caminho da revisão baseada em oportunidades. Legal? Porque se você apenas... E não é pouco. Hoje o nosso negócio, 90% da receita hoje, isso no futuro não vai ser, porque eu busco trazer novos trabalhos, eu quero diminuir a participação da recuperação tributária no todo do faturamento, porque eu quero... E estamos criando mais produtos. Não é que vai diminuir o faturamento da recuperação. Não, ele só vai aumentar. Mas eu vou dar mais relevância para produtos que hoje não tem. Porque eu tenho mais times de comercial ingressando. Por exemplo, o cara que vende recuperação tributária não vai vender outra coisa. Porque ele está acostumado a ganhar sobre um negócio que não existe.
Então, eu consigo, tendo essa habilidade, por exemplo, atender demandas que jamais, apenas fazendo recuperação tributária, eu faria. Mas aí você tem que ter essa percepção muito clara que esse cara, por exemplo, ele não está totalmente focado na segurança e não ser penalizado. Isso é meio que indispensável, sim, mas não é o foco central. Mas aí você vai conversar com pessoas que estão falando sobre, olha, nós temos aqui um mercado consolidado, nós estamos aqui, o mercado ele tem se comportado um pouco menos, um pouco mais, mas isso nós estamos acostumados desde que Brasil é Brasil, nós somos uma barata, o Brasil enverga mas não quebra, já passei por coisas piores, enfim, ele vai dizer que está dentro do esperado, ou está muito acima, ou talvez está um pouco abaixo, mas a situação está sob controle. E o que ele quer agora é não perder aquilo que ele conquistou, afinal nós vivemos num país que transborda em segurança jurídica, em segurança política, em segurança econômica, e empreender no Brasil de fato é um ato extremamente arriscado, e ele está focado muito mais em proteger aquilo que ele conquistou, ele está preocupado em deixar um legado, ele está preocupado talvez com a família que começa a ingressar no negócio, afinal o Brasil é composto por empresas familiares. E a conversa com essa pessoa é totalmente diferente do cara anterior. Porque no final do dia, o que eu pensei há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante? É que se eu for falar com esse cara aqui de recuperação tributária, não vai conectar. Não vai fazer sentido. Pelo menos não nesse momento. E se eu for falar com esse cara aqui de segurança, de revisão, de holding, de proteção, não vai conectar, porque ele está mais preocupado em tornar o negócio dele mais competitivo e ter a certeza que de repente ele não está deixando algo passar. Que nós sabemos, tributo tem uma participação muito relevante no preço. Todo mundo sabe disso. Pode tirar da tela, Tihai, que eu vou pegar ali um documento que eu sempre uso, formação de preço. Que eu gosto de usar, que eu sempre compartilho com o pessoal, formação de preço de venda. Só um minutinho, tá? Olha aqui, deixa eu pegar aqui. Traz pra cá, Tihai. Olha só, dá pra ver bem, certo? Então, olha só como é importante a questão da formação de preço. Aqui é o custo da mercadoria. O quanto eu pago, regime cumulativo, tá? O quanto eu pago e o quanto eu tenho de créditos. Vamos pensar aqui, ó, no regime cumulativo, ou seja, lucro presumido, simples nacional, que eu não tenho crédito na aquisição. Paguei R$100 na mercadoria. Vamos pensar que eu não tenho crédito de nada. Quanto que ela custou? Se ela tem substituição tributária, R$110. Vamos deixar fácil essa conta. Vamos tirar a substituição. Não tem IPI, não tem nada. Paguei R$100, ela custa R$100. Aí o seguinte, eu vou vender essa mercadoria. Vamos pensar que eu não tenho ICMS. Vamos pensar que eu sou um simples nacional. Aqui, ó, simples nacional. Esquece ICMS, esquece imposto de renda e contribuição, esquece PIS e COFINS. Vamos pensar isso aqui como simples nacional. A guia do simples, ele está lá numa alíquota de 12%. Não, 11%. Comissão que ele paga para o vendedor, eu vou tirar para deixar bem simples para você, e frete. Certo? Vamos pensar que ele quer ganhar nesse produto. Vamos pensar com o custo fixo. Margem de contribuição é o quanto que custa para mim abrir a empresa, fixo, que eu tenho que colocar no preço, e mais o lucro desejado. Margem de contribuição é isso. Então vamos pensar que o meu custo fixo é 10% e eu quero ganhar 10%. Então eu vou colocar 20% de margem de contribuição. 10% eu pago custo fixo, 10% é lucro. Ou seja, eu tenho que vender essa mercadoria por R$125, colocando 11%. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se ele somou. Deixa eu ver aqui, margem de contribuição. Ele não somou aqui, ó. 11. Peraí que ele 11. Deixa eu tirar esse porcento e colocar em número. R$31%. Isso aí. Ó, tá vendo? 31%.
20% de margem de contribuição, 11% de... Deixa eu tirar aqui, colocar em... Sem formatação. 11% de imposto. Ou seja, tem que vender por 144. Agora vamos pensar o seguinte. Esse cara está no não cumulativo. Então ele está lá no lucro real, que ele vai ter direito a crédito. Direito a crédito. Então, ele pode ter crédito de ICMS de 12, PIS e COFINS de 9,25. Ok? Aí vamos colocar agora aqui. Vamos colocar aqui ICMS, colocar aqui PIS, COFINS. Imposto de renda e contribuição 12%. Nós vamos colocar aqui 9,25 também. Imposto de renda e contribuição social nós não vamos colocar. E ele vai ganhar os mesmos 20%. 134. Quanto que tinha dado anteriormente, Tihai? Prestou... Não prestou atenção. Doutor, 145. Essa não era a parte que o Felipe ia explicar? Felipe, agora vem cá. Pois é. Tá vendo como eu pego o pessoal no pulo? Vocês estão vendo como eu pego a equipe aqui no pulo? Então vamos lá. Doutor, ou faço conta ou toco live, doutor, por favor. Tá bom. Então vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, 134,04. Olha só. No não cumulativo, por exemplo, comprando essa mercadoria por R$100 para ganhar 20, para ter aqui de margem de contribuição 20%, claro que aqui muda, certo? Então, porque eu tenho 21,25, que é ICMS, PIS e COFINS. Antes, eu tinha o quê? 134, vamos mudar aqui. Eu tinha apenas para não confundir vocês, eu tinha apenas o Simples Nacional, que era 11%, que pagava tudo, aqui é zero. Deixa eu ver. E os mesmos 20%. Deixa eu ver, 31. Exatamente, R$114. R$114,13. Pegando um exemplo de Simples Nacional, tá? Mesmo, ó, o custo dele aqui tem que mudar. Aqui não tem crédito. Olha aqui, ó, 144. Tá vendo? 144,93. Então, olha só, se eu tô no Simples, por exemplo, que eu não tenho crédito, paguei R$100 na mercadoria, coloquei só 11% de tributo. Para ganhar 20%, eu tenho que vender a 144. No lucro real, por exemplo, que aí o meu custo de aquisição vai ser bem menor. Porque eu vou ter crédito de PIS, COFINS, então o meu custo ele é 78, não é R$100. Entendeu? Porque eu tenho crédito ICMS, PIS e COFINS. Aqui é só um exemplo para vocês verem que uma das primeiras ferramentas de planejamento pode trazer para cá é o quê? Análise tributária. Porque muitas vezes eu já vi cara que estava lá no lucro real e o outro estava no lucro presumido indevidamente. E aí o preço do cara estava diferente. Por quê? Para ganhar a mesma coisa, ele tinha diferença, porque o custo de aquisição dele é menor. Ou vai ter casos que o markup dele vai ser menor. Então, é conta de qual que é o melhor regime de tributação. E eu sempre digo que a análise tributária é a ferramenta indispensável do planejamento. Se você não estiver no regime correto, não faz sentido nem ir para a próxima etapa. Então, saber que traz para cá, Tihai. Vamos colocar aqui, ó, qual é a projeção? Então, o que nós temos que saber? Eu tenho tique aqui, cara, eu tenho que configurar. Quando o Excel tá em branco é que o bicho vai pegar, hein, galera? Então, qual é a projeção? Qual que é a projeção? De receita para o ano. Custos, despesas e investimentos. Com isso, você consegue fazer uma projeção, por exemplo, de quanto que ele vai faturar, de quanto vai custar, despesas, e aí você vai comparar nos seguintes regimes, tanto no lucro presumido, para fins de imposto de renda e contribuição social, lucro presumido, e você vai comparar também no lucro real. Lucro real. Posso um dia trazer até um caso aqui para vocês de estudo, caso vocês queiram. Lucro real. E claro, se for um negócio menor, Simples Nacional, por que não? Mas aqui é um pouco mais restrito. Afinal, são poucas empresas que podem optar aí pelo Simples Nacional. Então, você pode ter essas três opções, dependendo do segmento que a empresa atua. Nem todas as empresas são permitidas. E, claro, qual que vai ser o resultado? Onde eu vou ganhar mais dinheiro
tendo o mesmo cenário, ok? Porque senão, pessoal, tinha uma empresa que eu atendi uma vez, eu gosto de contar histórias, porque é muitos anos e eu consigo, durante muitos anos já passei por muita coisa. Uma vez eu atendi uma empresa, segmento têxtil aqui do estado, e ela estava com um problema grave. Ela nos contratou porque ela não estava conseguindo, não estava sobrando dinheiro. Mas lá no markup dela, aqui ó, ele estava colocando no preço. Tá na tela, Tchai? Tá, né? Ele estava colocando margem de contribuição que paga o custo fixo, mais o lucro que ele queria, e dentro da formação do markup, ele estava colocando todos os tributos. Ou seja, no preço eu estou cobrando o custo da mercadoria produzida, porque lá era uma indústria. Estou adicionando todos os tributos e todos os custos, como por exemplo comissão, frete, caso houver, e até mesmo aqui, ó, as empresas mais organizadas têm aqui o custo financeiro. Custo financeiro. Coloco no preço. Por quê? Porque eu estou captando dinheiro. Eu estou te vendendo em... estou pagando meu fornecedor em 60 e estou te vendendo em 120. O meu ciclo financeiro não fecha. O que eu faço? Capto dinheiro no banco. Dinheiro no banco tem juros. Eu jogo por preço. Normal. Ou seja, recomponho o que eu preciso de dinheiro para pagar meu fornecedor, para pagar todo o meu custo fixo, para pagar os tributos e para ter o meu lucro. É fácil ser empresário seguindo isso aqui, não é? Só que nem todo mundo faz isso corretamente, nem todo mundo tem lá os indicadores corretos. E aí o que acontece? Ô Marcos, não tem como, me explica aí, cara, eu não tô ganhando dinheiro e eu tô colocando aqui, tá faltando dinheiro para pagar imposto, tá faltando dinheiro. E aí, beleza. Falei, poxa. Veio para fazer análise tributária, análise de recuperação. Ok, vamos analisar o caso. Fizemos um diagnóstico, tinha a exclusão do CMS, da base de cálculo PIS e COFINS, deu um valor bem alto, mas não ia resolver o BO do cara. E depois, nós fizemos a análise e eu não fui no briefing do negócio. Quando eu fui fazer, aí eu tinha implementado lá no nosso negócio, era uma análise prévia, porque estava dando muito problema entre o que o comercial fechava e o que o técnico entregava. Tava dando muita diferença. Aí eu comecei a falar, não, nós vamos começar a fazer o seguinte, chamar um negócio de análise prévia. O trabalho está concluído, ó, análise prévia, não é análise final. Porque se surge alguma coisa diferente, eu consigo falar, não, esse é prévia, nós vamos incluir na final. E aí, na análise prévia, eu senti essas informações que não vieram, com o comercial só queria recuperação. Eu falei, não, então para tudo, como diria o filósofo contemporâneo, chamado João Kleber, eu falei, para. Tem coisa mais grave aqui. E ele começou a contar a história do problema dele e tal. E aí eu fui ver, depois disso, porque esse briefing não tinha, mas quando ele falou que estava com problema de liquidez e tudo mais, eu falei, mas meu querido, você está no lucro presumido. Lucro presumido. O que é lucro presumido? Em regra, para fins de imposto de renda, tá na tela, né, Tihai? E contribuição social, o governo presume que você tem lucro. Então, indústria, comércio, venda de imóvel, atividade, em regra, tá? Atividade de equiparação hospitalar, o governo presume que para pagar o imposto de renda e a contribuição social, no IR você tem 8% de lucro. 8% de lucro. E na contribuição social, 12%. Parte-se do pressuposto que você tem lucro. Então, sei lá, o cara faturou 1 milhão. 1 milhão de reais. Aqui eu coloquei mais 0. 1 milhão de reais. Então, para fins de RPJ, o que vai acontecer? Ele vai presumir 8%, tu deduz, claro, devoluções, IPI, substituição tributária caso houver, mas para fins de base de cálculo, o que tu vai fazer? O valor do faturamento vezes 8%. Então, eu faturei 1 milhão,
mas o governo presume que eu estou lucrando 80 mil. Sobre 80 mil, vou lá e pago o imposto de renda, 15%. E se tiver o adicional, tudo que excede 20 mil por mês. Na contribuição social é diferente. Então, na contribuição social é 12% para recolher. Então, sobre esse 1 milhão, o que eu vou fazer? 1 milhão vezes 12%. Cheguei na base de cálculo presumida. Sobre isso, aplico 9. Lucro real presumido, pessoal, o que diferencia é a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. As alíquotas são as mesmas. E, claro, a cumulatividade e não cumulatividade do PIS e COFINS. O PIS e COFINS dele era cumulativo. Então, o que acontecia? Ele não tinha crédito de nada e sobre o faturamento ele recolhia 3,65. Descontadas as devoluções, substituição tributária, ICMS. Mas o que acontecia? Esse cara, o negócio dele não dava 8% de lucro, ele estava tendo prejuízo. E aí, o que aconteceu? Aí eu não sei se é Deus, se é coincidência, eu acredito que é Deus, claro. Eu falei, cara, vamos reprocessar. No ano ele já tinha pago um monte de tributo, só que estava dentro do prazo. Ele não tinha pago o imposto de renda. Ele pagou, eu lembro até hoje, nos 3 primeiros meses, 240 mil de PIS/COFINS no ano e tinha uma provisão de R que ia dar uns 450. Eu fiz uma análise para ele comparativa se eu tivesse no lucro real, porque aí o lucro real, qual que é a diferença da base de cálculo? É pelo lucro. Eu pego o valor do faturamento, tiro o custo, tiro tributos, tiro o custo, despesas, levo para apuração, adiciono e faço exclusão, mas eu pago sobre o lucro real, sobre o lucro apurado. E esse cara não tinha lucro. Eu falei, olha só, você vai pagar nesses 4 primeiros meses do ano 450 mil, provisionando o imposto de renda e contribuição. No lucro real tu vai pagar 0. E ele ia apurar créditos de PIS e COFINS, porque esse cara tinha um custo muito alto. Ele ficou feliz e ficou triste. Por que feliz? Porque aquele ano nós ainda estava no prazo da retificação. Então o que nós fizemos? Porque quando eu opto pelo lucro real com o pagamento da guia do imposto de renda do ano, como o lucro presumido você pode pagar, a maioria faz trimestral, então paga até 30/4, estava no prazo. Nós reprocessamos, fizemos pedido de pagamento devida maior de PIS e COFINS e não pagou IR para aquele ano e ele foi feliz durante alguns anos. Só que os últimos anos, não tive o que fazer. A opção do ano, ela é definitiva. E aí gerou um problema um pouquinho desagradável com a contabilidade, mas tinha também problema deles. Então, assim, partir do pressuposto que tributo compõe uma das maiores fatias do negócio, não posso estar no regime incorreto, porque senão, olha só o que acontece aqui. Eu poderia estar ganhando a mesma coisa vendendo por 114. Eu posso estar vendendo por 134. E aí o meu concorrente, ele está vendendo por 114. A mesma mercadoria. De quem você vai comprar? Então é básico. Fazer análise tributária é o básico do básico do básico do básico. Só que não apenas. Porque eu falo que a análise tributária ela não é o planejamento propriamente dito. Ela é uma composição de várias ferramentas que nós temos. Então, eu não vou falar de planejamento, eu não vou falar de questões mais avançadas se o cliente não está no regime correto. Se ele não está no regime que ele deveria estar, porque sob pena da empresa deixar de existir. Para vocês terem uma noção, essa empresa estava com uma dívida gigante de tributos que ela não conseguiu pagar. Por que ela não conseguiu pagar? Porque ela não estava tendo lucro e estava apurando imposto. Então não fecha a conta. Era muito claro. E ela tinha uma dívida grande. Mas vamos lá. Esse é o primeiro etapa. E para ficar dentro do... E olha só, a gente poderia fazer 5 horas de análise tributária. 5 horas aqui eu poderia fazer de live. Nós poderíamos fazer o recorde mundial de live só falando sobre isso. Que é muita coisa e muito importante. Mas aí nós vamos para a segunda etapa. Sempre um checklist que eu gosto de fazer é o seguinte. Vou pegar um Word aqui agora.
vamos lá. O básico que você, tipo, vamos até chamar depois para fazer alguns cortes. O básico do planejamento tributário. Até tem um vídeo sobre isso. Então, assim, planejamento tributário que é um checklist, né? Não pode faltar. Não pode faltar. Não pode faltar. Passo a passo. Primeiro ponto é análise tributária. Análise tributária. A empresa tem que estar na mais alta performance dela. Então tem que colocar um Vzinho aqui. Um check. Onde tem o check aqui? Enfim, tem que colocar aqui um Vzinho de check. Depois, nós vamos pensar o seguinte, ICMS. ICMS dentro da composição de preço, se nós pensarmos aqui, por exemplo, eu vou fechar essa planilha, pegar ela lá de novo, aqui. Olha só, se eu pensar que o ICMS pode ser numa operação 17%, aqui, dependendo se for lucro real ou presumido. Se for lucro presumido, não cumulativo, 3,65 de PIS e 2,28 de imposto de renda, porque aí tributa o faturamento. Se eu colocar 9,25 aqui, se for no não cumulativo, aí o imposto de renda aqui tem que entender o indicador. Algumas empresas não colocam. É o maior fatia, tirando a margem de contribuição, do preço. Então eu tenho que olhar, então é um dos maiores tributos da empresa, olhar para esse negócio aqui se não há benefícios fiscais no estado que eu estou situado. Porque isso daqui, muitas vezes, tem uma parcela relevante. Lá em Santa Catarina, lá no ICMS, Santa Catarina. RIC ICMS SC. Aí eu vou lá na legislação, eu entro no regulamento, por exemplo, todo estado tem a parte que trata dos benefícios fiscais. Então você tem que dar uma analisada, dar o Ctrl F, entender qual é a mercadoria do cliente. Qual é a mercadoria? Qual o segmento que ele está inserido? Entendeu? Para que você verifique dentro da legislação, porque alguns benefícios são dados para, olha, são isentas operações, saída de leite, mas alguns são dados não para as mercadorias, e sim para os segmentos. Por exemplo, então, o têxtil, aqui eu estava falando do têxtil em Santa Catarina, entendeu? Nas saídas de artigos têxteis, o cara paga 3% de ICMS. Entendeu? Então ele não está dando necessariamente para as mercadorias, e sim para o segmento. Então todo estado tem muito benefício fiscal. E você precisa certificar que de repente o cliente não pode deixar de gozar de um benefício que ele tenha. Afinal, olha a brincadeira aqui. Olha a brincadeira. Vamos colocar aqui, brincadeira. O cara custou lá a blusinha, ele custou para produzir, por exemplo. Vamos pensar que aqui não é revenda. Custou para produzir, eu vou colocar aqui, R$1.000. R$1.000 não, R$80. Eu vou colocar direto. Aí ele está lá no lucro presumido, por exemplo. 17% de ICMS, 3, margem de contribuição aqui, 22. Ele vai vender essa blusinha que custou 80, deixa eu só pegar aqui se fecha, custo variável, total do divisor, 20%. 42,06, que é o total dos tributos, mais o total da margem. Ele tem que vender a blusinha que custou para produzir R$80 por 138. 138,07. Agora, pensa que esse cara poderia ter um benefício que o ICMS seria 3. Para ganhar a mesma coisa, ele venderia por 111,20. Sem contar, é difícil, mas ele poderia manter o preço do 138, só que pagando 3% de ICMS. O que acontece com a margem de contribuição? Vai lá para 30, 40, 50, entendeu? Então, certificar que a empresa não tem algum benefício é importante. Mas eu não estou em Santa Catarina, não tem importância. Vai lá, RIC, ICMS, SP, benefícios fiscais. Vai numa ferramenta chamada Google, benefícios fiscais. Ele vai te trazer aqui, a relação dentro do regulamento do ICMS de São Paulo. Deixa eu ver se vai abrir aqui. Benefícios concedidos. E aqui ele traz a base. Deixa eu pegar aqui direto do regulamento do ICMS.
Eu não me acho muito bem. Deixa eu pegar aqui, ó, RIC, CMS, SP, não me acho muito bem no regulamento do semestre. Aqui, ó, o anexo 2. O anexo 2, ele vai ter aqui as reduções de base. Deixa eu pegar os regulamentos CMS, SP. Índice sistemático. Vai pelo índice sistemático. Aí aqui você vai procurando benefícios fiscais, ó, capítulo 2, benefícios fiscais. E você vai olhando quais são todas as possibilidades dentro do regulamento do Estado de São Paulo. Ah, Marcos, mas eu tenho lá do Rio de Janeiro. Faz a mesma coisa, vai no índice e vai analisando. Tem que se certificar, tem que validar. Terceiro, vamos lá. Eu gosto muito dessa ferramenta para as empresas do lucro real, juros sobre capital próprio. Esse aqui é o básico do básico, tá, pessoal? Capital próprio. O que é isso? Empresas com lucro tributadas com base no lucro real, tem a possibilidade de reduzir o IRPJ e a CSL aplicando uma ferramenta que é o seguinte: sócio, ele tem duas formas de ser remunerado pela empresa. Regra geral, através do chamado Prolabore, que é o salário do sócio, e que muitas vezes, por questão tributária, ele não tem um salário compatível. Então você vai ver muitos empresários, muitos sócios, eu mesmo, tenho lá 1, 2, 3, 4, 5, o limite lá dos salários mínimos para fins de recolhimento, porque essa remuneração incide o imposto de renda e a contribuição previdenciária. E a maior parte da remuneração deles está concentrada no lucro, na participação dos lucros. Com a possibilidade dos juros sobre capital próprio, você, ao invés, ou pode fazer concomitante, de distribuir lucros ao sócio, você faz a chamada correção do PL, que é o patrimônio líquido da empresa, a uma taxa pré-fixada, e essa taxa é a TJLP, e você entrega esse resultado ao sócio. E esse resultado ele abate em 34% de imposto de renda. Então, a 34% reduz de imposto de renda e contribuição. Ele tem 15% retido na fonte. Então, você tem um ganho aí de 27, 17, 34 menos 15, quanto que dá? Vamos lá. 34 menos 15. 19%. Então, tem um ganho aí de 19% entre o que você faz de remuneração. Então, o PL do cara é 10 milhões. Você aplica TJLP sobre isso. Tem as contas que podem compor. Por exemplo, a conta de reserva de incentivos fiscais não pode mais. Então, analisei as contas. Está lá no artigo 9º da Lei 9.249. Sobre isso, eu vou deduzir 34%, pago 15% retido e depois o empresário não paga mais, então a empresa tem um ganho aí de 19% sobre o juros sobre o capital próprio. Mais uma possibilidade. Terceiro caso, vamos lá, para o quarto, qual que eu gosto de trabalhar? Aí você pode fazer uma análise por operação. Venda de imóvel na pessoa física, por exemplo, tem alguns benefícios fiscais. Então, poxa, tu pode atender um planejamento tributário pessoa física. O cara vai vender o primeiro imóvel, único imóvel, até ganho de capital 440, se eu não me engano, o cara não paga. Ou ele vai comprar outro imóvel no prazo de 180 dias. Então ele não paga ganho de capital. Ou você pode estruturar uma holding para ele. E aí você já vê vantagem aqui também, além da tributação sobre as operações imobiliárias, você tem aqui também redução além do imposto de renda, pessoa física. Você também pode ter do ITCMD, que é evitar o inventário é uma palavra exagerada, mas é evitar que esse patrimônio seja submetido, por exemplo, ao inventário. Venda
de imóvel rural, por exemplo. Imóvel rural. Que você tem a opção, desde que adquirido após 1997, tributar com base no valor da terra nua, VTN, ao invés do ganho tradicional. E isso pode gerar uma economia. Teve um cliente que tinha uma terra no Pará, que o ganho é muito antiga, e o ganho de capital dele ia dar, tipo, sei lá, 30 milhões. Ele tem um imposto de renda gigante. Com essa ferramenta aqui, ele pagou 200 mil reais de ganho de capital. Sobre a questão do VTN, imóveis rurais adquiridos após 1997, eles podem ser tributados não pelo ganho de capital tradicional, e sim pelo valor da terra nua na data de aquisição e na data de venda. Tem alguns requisitos, só que isso aqui pode ser uma ferramenta gigantesca de planejamento tributário. Estamos chegando quase ao fim, e aqui eu vou ficar por esse caso, porque é o básico. Depois a gente iria para as operações estruturadas, de cisão, incorporação, mas isso vai ficar por um outro próprio estrategista. Fusão, vamos deixar fusão, mas basicamente as operações elas se concentram aqui, na cisão e na incorporação, que é quando eu tenho, por exemplo, operações lucrativas, operações distintas, que separar faz sentido. Uma operação simples de cisão, por exemplo, olha só, bem simples. Beabá de cisão, vamos lá. Cisão para iniciante. Tem uma empresa, lucro real, empresa lucro real, com imóvel. Com imóvel aqui, que ela usa. Dentro do planejamento aí, não apenas tributário, mas sucessório, eu posso fazer uma cisão, retirar o imóvel e dentro do propósito negocial, esse imóvel aqui, a holding, cobrar o aluguel. O aluguel. Só isso aqui vai gerar redução em 34% de IR, essa empresa do lucro real. Então, eu vou ter uma redução de 34% de RPJ e CSL. E vou ter um custo tributário na holding de 11,33. Estou ganhando aqui quanto? 25 e 34 menos 11,33. 22,67 estou ganhando nessa brincadeira. Ou seja, mas assim, pessoal, é bastante informação, mas é o beabá do planejamento tributário. E para quem é aluno, olha só, nós temos um módulo aqui, deixa eu ingressar. Acho que a Patrícia pode, ela tá, pede para ela se ela quiser, se ela puder gentilmente. Muito obrigado, Patrícia. Ah, tá. Tu não pode entrar na frente da câmera. Nada, fica tranquila. E aí o que acontece? Quem é aluno, vamos lá. Quem é aluno tem esse módulo aqui. Planejamento tributário. Em que nós trazemos todo o passo a passo, ensinando como você faz os casos práticos, como você calcula, e tem muito mais oportunidades aqui. Então quem é aluno depois vai lá, dá uma olhada nesse módulo. Se tiver dúvida, nós temos toda segunda-feira, às 9 horas da manhã, uma aula prática só de execução. Ontem, por exemplo, nós tivemos PERSE, semana que vem vai ter clínicas. Eu havia prometido para os alunos que eu queria ter uma pessoa que fosse do mercado, que trabalhou com muita experiência nos casos práticos, para acompanhar os alunos toda semana. Olha, estou com uma dificuldade aqui, nós temos esse acompanhamento, então você repassa, dê uma repassada nesse módulo, porque tem bastante coisa, tem bastante ferramenta e do ponto de vista dos negócios, isso vai te diferenciar como profissional. Isso te coloca num outro nível, num outro patamar, em que você sai daquela esteira de profissionais que só sabem vender uma tese, por exemplo.
Então, quando eu pensei lá no família, negócio e patrimônio, foi justamente para isso. Eu não faço hoje uma reunião que eu não tenha, por exemplo, uma oportunidade. Porque se o cara não ainda... E detalhe, muitas vezes o cara não é o cliente de recuperação, mas ele fez um trabalho comigo. Ele viu a entrega, ele gerou confiança, depois ele faz recuperação, ele faz tudo que você identificar que faz sentido para ele, ele vai fazer com você. Porque ele confia, você agregou valor, você despertou o relacionamento. É uma forma infalível de criar um fluxo infinito de fechamento de contratos. E qual que é a grande sacada? Vender mais trabalhos para os mesmos clientes. Claro, de uma maneira honesta, na medida da necessidade, porque o cliente precisa desses trabalhos. A única dúvida é, ele vai fazer com você ou com outro. Certo, Tihai? Certo, Felipe? Felipe agora toma o meu lugar, vem aqui e finaliza a aula daquele jeito. Legal? É isso aí, meus queridos. Ultrapassei um pouquinho o tempo que eu gosto. Então, ó, você que ainda não deu like, vai lá dar o like. Deixa eu ver se tem aqui alguma dúvida. Tiro sempre um tempinho para conversar. Deixa eu ver. Tem alguém que nunca participou aqui que respondeu? Acho que não. Acho que não, né? Todo mundo já é de casa. Jefferson, estou com um restaurante que está estourando, ó. Empresas no Simples Nacional, que está estourando o limite. E preciso ajudar a decidir se devo fazer. Estou com muita dificuldade. Seria legal colocar no estrategista. Tem uma análise lá. Jefferson, se tu tiver com dificuldade, faz o seguinte: manda os documentos, fala ali com a. Eu já vou pedir aqui pro suporte entrar em contato contigo. E nem que nós trazemos numa mentoria de segunda-feira para te ajudar e fica gravado como aulas. Mas aí eu sempre peço, eu ajudo, mas aí eu peço liberação para que a gente compartilhe com os outros alunos também. O que tu acha? Pode ser? Te ajudamos a fazer isso aí, fica gravado. Ah, tá. Ele falou, ó, já respondeu minha questão. Mas mesmo assistindo, se tu tiver uma dificuldade e tiver com esse caso, Jefferson, traz para nós, só dá um tempinho, porque tem muita demanda aqui. Nós vamos analisar esse caso e fazer junto com você. Legal? É isso aí, meus queridos. Agradecer a todos aí que vieram para nossa live. Semana que vem estamos aqui de novo, terça-feira, 9 horas, Papo Estrategista. E aguardo vocês. Fiquem com Deus, tenham uma abençoada semana. Até terça-feira que vem. Tchau, tchau.